Olha só, isso acontece muito também, sabe onde? No supino. Eu já tive diversos alunos que eu botava no supino e o cara dizia assim: pô, professor, esse exercício para que é? Para peitoral? Eu dizia: sim. Eu falei: ah, mas por que eu sinto mais o tríceps aqui do que o próprio peitoral? A mesma situação. Muitas vezes a barra não é adequada, é uma barra lisa e a mão da pessoa acaba escorregando para fora. Então a gente tem novamente a força de atrito agindo aí e deslocando aí o vetor de força, causando, por exemplo, o aumento do braço de alavanca pro cotovelo. Não entendeu? Vem cá junto comigo que eu vou explicar. Quando você está no supino, por exemplo, se a gente desconsiderar a força de atrito, a gente tem somente um vetor de força da gravidade, que empurra aqui a barra para o centro da Terra, beleza? Só que o que acontece? Não tem como eu deixar de considerar a força de atrito em vista que a mão ela tende a escorregar para o lado de fora. Como a mão ela tende a escorregar para o lado de fora, eu tenho um vetor de força para dentro. Entendeu? Então eu tenho uma composição vetorial aqui novamente. Um vetor aqui vertical, certo? Da gravidade, eu tenho um vetor horizontal aqui para dentro. Quando eu somo esses dois vetores aqui, o que acaba acontecendo é que o vetor resultante, ele vira a mais ou menos um vetor oblíquo, digamos, né? Ele não é mais totalmente vertical. Se ele fosse totalmente vertical, ele ia passar em cima do cotovelo, tendo assim então um grande braço de alavanca de resistência para o ombro e um pequeno braço de alavanca de resistência para o tríceps. Então eu trabalharia muito mais peitoral e menos tríceps. Só que como esse vetor ele acaba sendo deslocado para dentro por causa da força de atrito, o que acaba acontecendo, tá? É que eu tenho esse vetor de força resultante oblíquo, eu reduzo de forma significativa o braço de alavanca de resistência para o ombro e aumento o braço de alavanca de resistência para o cotovelo. Assim, eu tenho então um braço de alavanca maior às vezes para o cotovelo do que para o peitoral. E aí a pessoa tem um engajamento maior do tríceps muitas vezes do que do próprio peitoral, entendeu? O que é um problema aí técnico, em vista que o objetivo principal do exercício supino é trabalhar peitorais e não tríceps braquial. E aí, calma, você deve estar me perguntando já. Beleza, professor, entendi, mas como é que a gente resolve esse problema? Bom, a gente tem que acabar com a força de atrito novamente. E como é que a gente faz, pelo menos, para minimizar? Acabar com a força de atrito é difícil, mas como é que a gente faz para minimizar? Bom, a primeira coisa que você precisa ver é se a barra que você está usando na academia ela é adequada. Se for uma barra completamente lisa, a mão vai escorregar de qualquer forma, principalmente se o cara tiver suado, entendeu? Então verifica se a barra ela tem ranhuras, exatamente para você não escorregar, tá? Segunda alternativa, pede para o aluno, tá? Quando estiver fazendo o supino, fazer força para dentro. Beleza? Segura a barra e faz força para dentro na hora de fazer o exercício. Beleza? Próxima alternativa, usar uma luvinha. Além de tudo isso.